Treblinka, campo de extermínio. O campo de extermínio em Treblinka foi inaugurado na primavera de 1942, próximo a um campo de prisioneiros de guerra. O campo tinha a forma de um trapézio, medindo 400 por 600 metros, e era cercado por 2 fileiras de cercas, com uma forte área camuflada. As cercas internas tinham 2 metros de altura e tinham ramos presos nela, para impedir que as pessoas vissem dentro do campo. A cerca também serviu como uma barreira de antitanques. O campo era dividido em 3 zonas: campo de administração da SS, área de recepção e a área de extermínio. O campo de administração era para os quartéis da SS e dos guardas ucranianos, casas de administração, armazéns e oficinas. Esses eram os dormitórios dos judeus que eram forçados a trabalhar no campo. A área de recepção, onde era o que os trens transportavam, e onde os judeus passavam pelo processo de seleção, ao qual eram despojados de suas roupas e pertences. A área de extermínio era aonde era assassinado eles. Eram cometidos com câmeras e os corpos eram enterrados nessas valas comuns. A plataforma. Os trens trazendo os judeus chegavam por uma linha especial. Em torno de 20 vagões podiam estacionar por vez. Os judeus foram principalmente transportados por vagões de gados superlotados, sem água, instalações sanitárias ou qualquer tipo de ajuda médica. Muitos morriam, mesmo antes de terem chego em Treblinka. Para se esconder do verdadeiro destino, os alemães construíram uma estação de trem falsa. Nas paredes laterais haviam horários com comboios fictícios, direções para o embarque dos trens e outros tipos de placas de aviso, para parecer uma estação de trem real. O primeiro transporte chegou em Treblinka em 23 de julho de 1942, levando os habitantes do gueto de Varsóvia área de trânsito. Ao serem tirados dos trens, os prisioneiros eram informados por um funcionário da SS que eles estavam num campo provisório e, para evitar qualquer problema futuro, eles devem ser lavados e desinfectados. As mulheres são separadas dos homens e levadas ao barraco à esquerda. Tinham que tirar toda a roupa e tinham seus cabelos raspados. Os homens tinham que se despir do lado de fora entre os barracos. Tudo era controlado pela SS e dos guardas ucranianos, a qual chutavam e batiam para apressá-los. As roupas e malas eram levadas para o campo e classificadas pelos prisioneiros, e então enviadas para a Alemanha. Lazare. Idosos deficientes e crianças órfãos durante a jornada eram levados a um lugar chamado Lazare. Era uma pequena área com uma alta cerca de arame farpado e um buraco com uma cruz vermelha. Ao entrarem no prédio, os prisioneiros eram ordenados a se despirem e saírem por uma rampa que dava para uma cova profunda. Eles eram então mortos por uma bala por detrás da cabeça e jogados sobre a pilha de cadáveres em chamas na cova. Caminho para a morte. Os prisioneiros nus eram direcionados ao longo da estrada para as câmeras de gás. Era um caminho de 4 metros de largura, cercado por 2 lados. Era chamado de Heimstrasse, o caminho para o céu. Durante os 90 metros de caminho, os prisioneiros apanhavam e eram conduzidos pelos guardas com cães e dispostos na entrada da câmara de gás. Em geral, os homens eram levados primeiro para a câmara de gás
seguidos pelas mulheres e crianças. Os prisioneiros ficavam nus, apanhavam e eram aterrorizados pelos guardas. A câmara de gás. No início, haviam apenas 3 câmaras de gás em Treblinka. No outono de 1942, os alemães construíram uma nova construção contendo 10 câmeras. Dentro, as câmeras pareciam como casas de banho pública, com azulejos nas paredes e chuveiros. Uma vez dentro da câmara de gás, os prisioneiros tinham que ficar com as mãos levantadas para mais pessoas poderem entrar. Crianças pequenas eram jogadas por cima da multidão de pessoas. Depois de trancar as vítimas dentro, o motor a gasolina era ligado no anexo e o monóxido de carbono entrava na câmara através dos canos de duchas. Levava em torno de 25 minutos para matar os prisioneiros. Com o gás, obviamente. O campo de extermínio. O campo de extermínio ficava numa parte fechada no sudeste do acampamento. Era isolado de outros setores. Matar de 2 a 3 mil pessoas que chegavam num transporte de 20 vagões e levava os alemães de 3 a 4 horas desde que começava. Mais tarde, eles conseguiam fazer em 1 hora e 50 minutos. A liquidação dos corpos era feita por um grupo especial de prisioneiros, os Sodegwerkers. O corpo do prisioneiro era baseado e era retirado fora das portas. Era retirado os dentes de ouro. Os corpos das vítimas eram queimados em valas profundas dentro do campo de extermínio. Seguindo as ordens de Reichsführer da SS Heinrich Himmler. No inverno de 1943, os corpos foram exumados e queimados em grelhas feitas de trilhos de trem. O cheiro dos corpos se espalhou por quilômetros da área ao redor. As últimas vítimas, os judeus vindo de Bialystok, foram assassinados em 21 de agosto de 1943. De acordo com as pesquisas mais recentes, cerca de 900 mil pessoas foram assassinadas em Treblinka.